Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? A Pro está aqui novamente para iniciar mais uma videoaula, né? E vamos iniciar nossa aula, como sempre, com a correção da nossa atividade que foi para casa na aula passada. Então, a Pro vai pedir que vocês, alunos do quarto ano, peguem aí o livro de vocês de matemática e abram na página 194. Nessa página 194, a gente vai fazer a atividade sobre o zero intercalado no quociente. No primeiro diz assim, efetue as divisões. Na letra A, a resposta é 132. Na letra B, 355. Na letra C, 473. Na letra D, 8. Na letra E, 96. Na letra F, 650. Na letra G, 1320. Na letra H, 1250. Isso aí era a nossa divisão por 0, 100 e 1000. Vamos para o segundo agora. Então, letra A do segundo. 408 dividido por 4 vai dar 102. Letra B, 309 dividido por 3 vai dar 103. Letra C, 612 dividido por 6 vai dar 102. Letra D, 604 dividido por 6 vai dar 100 e resto 4. Letra E, 525 dividido por 5 vai dar 105. Letra F, 420 dividido por 4 vai dar 105. Vamos para o terceiro. Resolva as divisões a seguir. 325 dividido por 3 dá 108. Letra B, 219 dividido por 2 dá 109. Letra C, 530 dividido por 5 vai dar 106. E letra D, 609 dividido por 3 vai dar 203. Pro pede que vocês coloquem a data de hoje da correção, guardem aí o nosso livro de matemática e peguem o caderno de redação, onde a gente tem aula sobre redação. Antes da gente descobrir qual tipo de texto que a gente vai estar estudando hoje, a Pro quer apresentar para vocês algumas imagens. Então vamos aí. Então, eu disponibilizei para vocês 4 imagens diferentes e todas essas imagens são oriundas, né? Vieram de gibis, de histórias em quadrinhos. Por que a Pro está trazendo para vocês essas imagens hoje? Hoje a gente vai estar estudando justamente o gênero textual história em quadrinho, que é um tipo de texto pertencente ao gênero narrativo. Lembra que a gente já estudou o gênero narrativo, injuntivo e informativo? Agora a gente vai começar a estudar os tipos de texto que estão inseridos nesse gênero. Então vamos descobrir por que as HQ, as histórias em quadrinhos, fazem parte do gênero narrativo. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês um personagem que faz parte das histórias em quadrinhos. Aí a gente tem de imagem a professora do Chico Bento, né? Chico Bento e ela fazem parte de uma história em quadrinho. Então a gente já sabe que hoje nossa aula de redação se refere às histórias em quadrinhos conhecidas como HQ. H de história, Q de quadrinho. Então quando alguém falar para o quarto ano HQ, vocês já sabem que estão se referindo a quem? As histórias em quadrinhos. Vamos descobrir a importância que esse gênero textual tem para a sociedade. Então, ó, as histórias em quadrinhos tornaram-se um dos principais tipos de textos lidos no século 20 e 21. Foram tão importantes que já sofreram adaptações para o cinema, né? Diversas histórias, diversas narrativas que antes só faziam parte do gibi, hoje fazem parte das telonas do cinema, né? Conseguimos ver a história lá, porque esse tipo de história encanta o público. Então, a Turma da Mônica é um exemplo de gibi extremamente famoso que saiu do gibi, da revistinha, e hoje faz parte de filmes. Tem um filme sobre a Turma da Mônica. As histórias em quadrinhos é o que a gente pode chamar de narrativa gráfica. Então, o que a gente vai analisar aqui, quarto ano?
Quando eu digo que ela é uma narrativa, eu já sei que ela vai contar uma história, né? O que diferencia a história em quadrinho das narrativas tradicionais? O fato dela ser uma narrativa gráfica. O que é uma narrativa gráfica? É aquela que se utiliza de imagem e de texto para contar uma história. Então, as histórias em quadrinhos, elas são contadas com base, né, com o auxílio de imagens. Eu vou utilizar imagens e textos para contar essa história. Por isso que ela é conhecida como a narrativa gráfica. Outra característica dela, ela é uma narrativa figurada. A literatura é ilustrada. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em revistas e em jornais, na forma de tirinhas, né? Então, é um diferencial da história em quadrinho convencional e a tirinha justamente pela quantidade. Enquanto a tirinha conta uma história através de 3 quadrinhos, a história em quadrinho, ela precisa de muito mais quadrinhos para narrar o que aconteceu ali. Vamos descobrir que essa história em quadrinho, elas já estão aí presentes há muito tempo, né? Há muito tempo que a gente tem contato com as histórias em quadrinhos. Quando? Então, a primeira história em quadrinho que a gente tem notícia, com as características que a gente tem hoje, né? Que a gente conhece hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Em uma revista chamada Truth. Quem fazia essa história? Um americano chamado Richard. Depois de um tempo, um jornal chamado New York World começou a publicar oficialmente essa história. Que história era essa, 4º ano? Era essa história aí deste menininho. Essa história em quadrinho chamada The Yellow Kid, narrava a vida desta criança, né? Acontecimentos da vida dela. E isso acontecia em Nova York. Por ele usar uma camisa grande amarela, recebeu o nome de The Yellow, né? E ele utilizava-se de gíria para atingir o público. Essas histórias traziam aí o quê? Reflexões sobre a sociedade do consumo e as questões raciais e urbanas da cidade de Nova York. Então, essa revista The Yellow Kid foi a primeira história em quadrinho que a gente tem notícia com base nas características que a gente conhece hoje. Isso aí é a primeira história em quadrinho no mundo. E aqui no nosso país, no Brasil? Aqui no Brasil, a primeira história em quadrinho que a gente tem conhecimento foi o Tico-Tico. Esse era o nome da história em quadrinho. Só que essa história em quadrinho, Tico-Tico, ela era em preto e branco e foi publicada em 1905 pelo jornal O Malho. Era o nome do jornal que publicava essa história em quadrinho. Mas quem era o autor dessa história? Era o artista Renato de Castro. Ele foi o primeiro a publicar uma história em quadrinho no Brasil no ano de 1905. Só que essa história em quadrinho era preto e branco. Vou mostrar para vocês uma imagem agora. E essa imagem aqui é da nossa primeira história em quadrinho colorida. Então, em 1960... foi que a gente teve o primeiro contato com a história em quadrinho inteiramente colorida. O nome dessa história era A Turma do Tererê e quem foi o criador foi o cartunista Ziraldo. Ele, Ziraldo, utilizava personagens inspirados na cultura nacional. Então aqui você vê a presença do índio como raça, do saci como lenda e dos animais que falava da nossa fauna. Então, Ziraldo se utilizou desses elementos para criar aí a Turma do Tererê, que foi a primeira história em quadrinho colorida. Em 1960 ela foi publicada. Mas a primeira mesmo que foi publicada no Brasil chamava-se Tico-Tico e foi publicada em 1905. Mas, gente, foi na década de 60, que a história mais famosa em quadrinhos surgiu. Foi a história da Turma da Mônica, que era feita, né, que foi idealizada até hoje por quem?
pelo paulistano Maurício de Souza. Essa história ela é tão importante que ela já é publicada em 40 países diferentes do Brasil e em 14 idiomas diferenciados. A história da Turma da Mônica acontece. Só que a Mônica foi sofrendo evolução, né? Desde 1963, quando foi publicado o primeiro gibi, até o ano de 2013, quando você tem a imagem da Mônica, que nós conhecemos, né? No caso, vocês conhecem essa imagem aqui da Turma da Mônica, mas daqui foi o primeiro exemplo, né? A primeira imagem da Turma da Mônica, quando foi publicada por Maurício de Souza a primeira vez. As histórias em quadrinhos, elas tiveram aí um papel bem mais importante do que só o entretenimento. Por quê? Lá no século XX, nos Estados Unidos, houve uma crise muito grande, chamada de Grande Depressão, que foi justamente a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? E as pessoas estavam passando por uma crise muito grande. Então, eles utilizaram a história em quadrinho como uma forma de diversão, passando aí para as pessoas uma linguagem otimista através de heróis. Esses heróis eram pessoas humanas, né, com habilidades poderosas. Justamente os heróis que vocês conhecem, que é os heróis da Marvel, né? Utilizavam aí o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro, o Super-Homem, porque eles eram pessoas com poderes especiais que poderiam passar por qualquer dificuldade. Vamos falar das características desse gênero textual. Então, uma das características principais da história em quadrinho é justamente o uso de balões. Então, os diálogos que acontecem entre os personagens são feitos através de balões. Esses balões têm variados formatos, justamente com a intenção de passar o que o personagem quer dizer ali para o leitor. Outra característica é a questão do uso dos sinais de pontuação para dar ênfase à fala do personagem. Então, muitas vezes a gente utiliza lá na história em quadrinho somente um sinal de pontuação para passar ali o sentimento de espanto, né? De alegria, de tristeza. Vocês conseguem ver balões na história em quadrinho somente com interrogação e aí vocês já têm a noção que ali é uma pergunta, utilizando somente um sinal de pontuação. Outra característica bem marcante é o uso do quê? Da linguagem verbal e não verbal. Então vamos falar sobre isso, gente. A linguagem verbal é utilizada nas histórias em quadrinho quando está escrito o diálogo do personagem. Então tem a conversa do personagem dentro do balão de fala, estou ali usando a minha linguagem verbal. Se dentro do balão de fala eu só tiver um desenho, uma gravura para representar uma mensagem, eu estou usando a linguagem não verbal. Quando eu uso uma imagem, tipo uma lâmpada, para representar a mensagem de ideia. Então, quando eu uso uma imagem para passar uma mensagem, eu estou utilizando a linguagem não verbal. Outra característica é a questão do uso das onomatopeias, né? As onomatopeias estão presentes de formas efetivas nas HQs, nas histórias em quadrinhos. Aí a pergunta de vocês é: o que seria, Pro, uma onomatopeia? Então, vou responder para vocês agora. As onomatopeias são figuras de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais de objetos, de pessoas e de animais. Vamos analisar aqui, Quando ele diz fonema, a gente já sabe que está se falando de som, né? Então, lá nas histórias em quadrinhos, a gente utiliza sons para representar os sons naturais de objetos, de pessoas ou de animais. Vou dar um exemplo, Quando lá, na história em quadrinho, eu faço assim, toque, 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 você já pensa, tem alguém batendo na porta. Isso é o som de um objeto, onomatopeia. Lá na história em quadrinho, tem alguém dormindo, tá ressonando e fica... Então, a gente já sabe ali que tem um ressonado, pela letrinha Z, 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 som de dormir. Lá na história em quadrinho, tem um cachorro e faz...
Então, a gente já sabe ali que o RRRR está representando um rosnado de um animal. Isso acontece sempre nas histórias em quadrinhos e a gente trabalhando com onomatopeias. Nesse exemplo que a Pro trouxe para vocês, tem aí a Mônica, aqui, né? A Mônica chegou aqui e pegou quem? O Cascão, fazendo desenhos com bolinha de sabão dela dentuça aqui, né? Foi o que aconteceu nesse outro quadrinho. Apareceu somente um som de pof. Automaticamente a gente sabe que a Mônica bateu no Cebolinha. No próximo quadrinho já tem ele deitado no chão, em vez de estar fazendo bolinhas dela, tá fazendo bolinha de estrelinha, porque ele levou uma porrada aqui, que fez pof, e aqui ele já tá vendo estrela. Então esse pof aí que a Pro circulou é o que a gente chama de onomatopeia, um som que passou uma imagem. Lá nas histórias em quadrinhos, existem tipos diferenciados de balões que têm como objetivo transmitir o sentimento ou a mensagem do personagem. Então, para que servem esses balões, gente? Eles têm uma utilidade, uma finalidade. A finalidade dos balões na história em quadrinho é ligar dois elementos. Quem são esses elementos? Né? A gente vai estar ligando o texto, que é a palavra, à imagem. Então, vai aparecer, né, nas histórias em quadrinhos, as imagens que já dão a ideia ao leitor do que ele quer, do que vai acontecer na cena. Só de olhar a imagem, a gente já sabe o que vai acontecer na cena, sem precisar necessariamente do balão. Então, vou apresentar para vocês alguns balões utilizados nas histórias em quadrinhos que vai efetivar aí, né, que vai passar de forma mais efetiva a mensagem do personagem. Então, vocês vão encontrar o balão de fala, o balão de pensamento, o de grito, o de sussurro, o de amor. E esse balão é utilizado para quando mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo. Então, percebam que os balões nas histórias em quadrinhos têm funções específicas muito importantes. Então, para que a gente arremate aí a nossa história, né, o estudo do nosso tipo textual de hoje, a Pro vai estar disponibilizando no grupo da escola a atividade, né? Vocês só vão clicar lá na atividade, vão ver o que a Pro perguntou, copiar as perguntas no caderno de redação e vão utilizar o texto para responder. Então, não tem necessidade de ninguém imprimir a atividade, não. Se quiser, pode, mas não é necessário. Somente para que vocês consultem o texto, que vai ser Histórias em Quadrinhos, e respondam as perguntas no caderno. Copia a pergunta e responde no caderno de redação. Então, gente, vamos ficar por aqui até a nossa próxima videoaula.